E aí, galera, beleza? Tranquilo? Pronto para mais uma aula de física aí bacana? Vocês estão vendo aqui atrás de mim que tem algumas anotações e nós vamos ficar resumido dentro desses tópicos aqui nessa aula de hoje. Vai ser uma aula bem curta, porque esse capítulo ele é bem simples, bem prático, porém de grande importância aí para os vestibulares, viu? É um assunto que cai corriqueiramente com muita frequência. Ok, então bora dar seguimento aqui na nossa aula. Vocês podem acompanhar pelo material de vocês, na sequência da frente A, onde a gente vai falar sobre introdução à dinâmica, pessoal. É importante a gente entender que a dinâmica é a parte da física, o ramo da física, uma sub-área lá dentro, um sub-ramo, que estuda o movimento e o repouso. Estuda as cargas dinâmicas e o repouso, os momentos, os esforços. Exemplo da parte da dinâmica, além das 3 leis de Newton que a gente vai entender aqui, o movimento em si, desde quando você tem um ponto de referência, uma pessoa andando em relação a um poste, o MRU, MRUV, lançamento oblíquo, queda livre, tudo isso cai dentro do movimento que é estudado pela dinâmica, tá certo? De uma maneira bem mais simples. Agora a gente vai ver alguns outros fatores que estão dentro da dinâmica, que o principal deles é a força, tá bom? Essa grandeza que ela é muito importante, que ela produz aí basicamente, ela tem 2 características em relação a um corpo. Primeiro deles, pessoal, anota, rodapé de página, está bem resumido aqui, ó. A força, ela produz aceleração. Então, se a força produz aceleração, consequentemente, ela vai produzir movimento. Então, a força tem essa propriedade de provocar a alteração no estado de repouso ou de movimento. Ou seja, se um objeto está em movimento, para ele parar, é necessário uma força para fazer ele parar. Se ele está em repouso e você quer fazer com que ele se desloque, é necessário uma força para provocar esse movimento. Tranquilo? Outra característica da força, pessoal, ela deforma o corpo. Ou seja, a aplicação de uma força sobre um objeto tem a capacidade de deformar ele. Por exemplo, se você pega uma latinha de refrigerante e você começa a amassar ela para você deformar o estado dela, corpo dela, você tem que aplicar o quê? Uma força, tá bom? Então, a força, essa grandeza, força, tem a capacidade de produzir aceleração ou deformar o corpo. Tranquilo? É basicamente isso daí. Unidade de medida de força, pessoal. No SI, tá bom? Lá pela segunda lei de Newton, que nós vamos já discutir aqui, força é quilograma, metro por segundo ao quadrado. Certo? Que é massa vezes aceleração, a gente vai já entender isso aí. Seria assim, mas usualmente, isso aqui a gente utiliza a unidade de medida de força em newtons, que é bem óbvio que é em homenagem ao grande físico, matemático, grande Isaac Newton. Então, a gente vai utilizar o N maiúsculo como unidade de medida de força. Isso é bem óbvio. Algo que a gente já sabe desde o tempo de início da escola. Tranquilo? Informaçõezinhas básicas para ficar aí massificando e vocês não esquecerem. Vamos dar sequência. Pessoal, força resultante. Eu estou seguindo os tópicos, o resumo que eu coloquei aqui segue basicamente o mesmo tópico do material aí, tá? Do capítulo. Então, é bem rapidinho aqui. A força resultante, pessoal, como vocês sabem, um vetor resultante é um vetor que vai substituir todos os outros vetores. Então, qualquer vetor resultante, ele é um vetor que substitui todos os outros. Ele vale por todos os outros. Não vai ser diferente da força resultante. A força resultante é uma força equivalente ao conjunto de forças em um sistema. Vou representar aqui, ó,
tem um objeto aqui. Se sobre esse objeto é aplicada uma força F1, nesse sentido, tá certo? E para cá, uma força F2, a resultante, sempre que eu quero calcular a resultante das forças em um sistema, eu vou fazer a soma vetorial das forças. Aí vocês têm que lembrar lá de decomposição de vetores, soma vetorial, lembra lá da regra do paralelogramo, tá bom? Para a gente fazer as projeções, ok? Lá naquele conteúdo não vai divergir dessa realidade aqui, beleza? Então, para me encontrar as forças resultantes, eu aplico as regras, tá bom? De vetores, porque eu vou fazer a soma vetorial, beleza? Olhando para esse vetor aqui, para a gente finalizar esse exemplo, F1, pelo vetor ter maior módulo, ou seja, ter maior intensidade do que o vetor de F2, consequentemente, fica bem óbvio que a força resultante, se eu pegar esse vetor e tirar ele daqui, ó, eu vou ter uma força resultante atuando sobre esse objeto no sentido da maior força. Tranquilo? Só para relembrar, vou representar por Fr. Força resultante, Fr. Beleza? Então, força resultante é uma força que vai substituir todas as forças de um sistema. Tá bom? E aí lembrar lá das formas de soma de vetores. Beleza? Tranquilo? Dúvidas podem chamar lá na sala online, mandar mensagem que a gente vai tentar esclarecer. Dando sequência, pessoal. Tipos de força. Nós temos aqui alguns tipos de força que é importante a gente relembrar a título de curiosidade, tá bom? Porque a gente estuda cada uma delas de maneira separada também. Tranquilo? Por exemplo, força gravitacional. Lembrar lá das leis de Kepler, né? A ação da força gravitacional que ocorre entre os planetas, entre os corpos de grande massa, tá bom? E de pequena massa, não importa. A força gravitacional, lembrar que é uma força que depende da constante gravitacional, das massas dos corpos que estão se relacionando e a distância entre eles. Lembrar disso aqui, beleza? Força elástica, tá bom? Que a gente lembra lá da lei de Hooke, beleza? Do Fkx. É muito importante a gente ter conhecimento dessas forças aqui. Lembrar da força normal. Força normal, que é uma força perpendicular, ela é uma força de reação perpendicular ao plano. Ou seja, se eu aplico uma força aqui no quadro, a normal vai ser saindo do quadro. Se o plano é inclinado, vou pegar aqui o material de vocês aqui, um exemplo. Se ele está inclinado e eu aplico uma força num plano inclinado, essa anormal ela vai ser perpendicular. Ela também vai seguir o plano do material inclinado. Se eu tenho uma rampa, faz um desenho, pessoal, ilustra. Tá bom. Aqui, ó, faz um triângulo aqui. Isso aqui é um plano. Tá uma rampa. A normal é sempre perpendicular. Isso aqui é a força normal. Tá bom? Ela é sempre perpendicular ao plano. Se o plano está na horizontal, a normal está aqui. É o plano. Ok? Se o plano está na vertical, a normal está aqui, ó. Formando sempre característica da força normal. Com o plano, ela sempre forma um ângulo de 90 graus. É uma força de reação no sentido contrário do plano. Ok, essa teoria aqui é importante. Cai em questão. Força de tração. Botei foi de atração. Ai, pai. Bora lá. Força de tração. Pessoal, força de tração é a força que ocorre nos fios, cabos e cordas. Quando você tende a tracionar um cabo, uma corda. Por exemplo, quando você coloca as cordas do violão, que você está afinando o violão para poder tocar, ao você começar a girar a corda e ela vai esticando, você está tracionando a corda. Outro exemplo, quando você vai puxar água do poço, que você começa a puxar ali,
o balde, por ele ter um peso, ele vai resistir, ele vai ter uma força puxando a corda para baixo. Você, puxando aqui, vai aplicar uma força puxando o balde para cima. Então, essa força vai tracionar a corda, tá bom? Então, quando aplicamos força em cordas, cabos, fios, falou em cabo, falou em fio, falou em corda, a força aplicada sobre esses objetos é chamada de tração, tá bom? Não tem mistério, não tem bicho de cabeça. É isso que é a força de tração. Força de atrito, pessoal. Não confundir força de atrito com força de arrasto, beleza? Dois conceitos semelhantes, porém em meios diferentes, ok? Já anotem aí a observação bem prática, porque a força de atrito é quando um corpo ele tem contato com uma superfície sólida, então vai gerar um certo atrito. O sentido da força de atrito é sempre contrário ao sentido do movimento, ok? Vou aproveitar aqui esse espacinho aqui, vou apagar aqui, ó. Aproveitar aqui a limitação do quadro, vai usar aqui esse pedacinho. Então vamos aqui, ó, faço um bloquinho. Se eu aplico uma força F nesse sentido, ele está atritando sobre essa superfície aqui, ó. Então, o sentido da força de atrito vai ser aqui, ó, no sentido contrário. Seta F, vou apagar e fazer de vermelho, para vocês entenderem. É a chamada FAT. É a FAT. Força de atrito. Quando a gente estuda dissipação de energias, a gente, muitas das vezes, alguns exercícios, no enunciado da questão, ele vem falando, desconsidere a força de atrito, que às vezes, quando a gente vai calcular apenas a força resultante, o módulo da força aplicada sobre o bloco, desconsidere o atrito entre o bloco e a superfície. Porém, tem questões que vai pedir para você considerar a força de atrito, e aí é uma outra situação que a gente vai ver adiante como se calcula isso, beleza? Nos outros capítulos que se seguem. A força de arrasto, semelhante à força de atrito, elas duas são bem semelhantes. A força de atrito é uma força contrária ao sentido do movimento, uma força de resistência. A força de arrasto também é uma força de resistência. Só que a diferença entre a força de arrasto e a força de atrito é que a força de arrasto ela ocorre nos fluidos, nos líquidos e gases. Por exemplo, a força de arrasto, um paraquedista, quando ele salta do avião, que ele abre o paraquedas dele, o ar vai oferecer uma resistência. Então, essa resistência que o ar, por ele ser um fluido, oferecer ao paraquedas, ou seja, vai diminuir a velocidade de queda, tá bom? E essa força lá é chamada de força de arrasto. Quando você está indo de contracorrenteza e o rio tenta fazer você descer e você está nadando contra a correnteza, a força contrária ao sentido do seu movimento é a chamada força de arrasto. Beleza? Tranquilo? Bora agora para outra parte do nosso capítulo, que é falando, por exemplo, de equilíbrio, pessoal. Equilíbrio é interessante. Aqui, grifei. Equilíbrio. Bora falar do equilíbrio. Quando que existe equilíbrio, pessoal? Quando a resultante das forças aplicadas sobre o objeto ela é nula. Tá bom? Quando é zero. E, basicamente, um corpo, para ele estar em equilíbrio, o centro de gravidade dele, tá bom? Do corpo, ao ser traçada uma reta vertical, até chegar na base desse corpo, ela não pode passar da base. Meu Deus do céu, lasqueira. Bora tentar entender isso aqui. Deixa eu fazer o desenho. Bora para esse lado aqui, ó. Eu vou apagar isso aqui, beleza, galera? Para me ilustrar. Ficar bacana. Vamos falar de equilíbrio. O centro de gravidade de um objeto, de um corpo qualquer que seja, é um ponto onde, suspenso por ele, o objeto tende a permanecer em equilíbrio, ok?
O conceito que o livro vai trazer para a gente é que a resultante das forças atuantes sobre o corpo, ela é nula. Ok, correto. Só explicar uma condição de equilíbrio, essa que eu acabei de falar sobre o centro de gravidade, é até interessante. Por exemplo, eu tenho um objeto aqui, supor que uma caixa. Eu coloquei essa caixa aqui em pé. Por ela ser um retângulo, eu encontro o centro de gravidade dela dessa forma aqui. Ó. Isso aqui é a atitude de curiosidade, viu? Não está aí no material, não. Pronto. As diagonais aqui, eu tracei de um vértice ao outro. Esse ponto de encontro aqui é o meu centro de gravidade. Ok? Como que eu sei que esse objeto vai ficar em equilíbrio assim? Aqui é a base. Tá bom? Se ele está em pé assim, é porque aqui é a base. Ok? Se eu traço uma reta vertical sobre o centro de gravidade, até a base, isso aqui é a base. Ó, e essa reta permaneceu sobre a base, esse corpo ele vai ficar em equilíbrio. Ele não vai cair. Beleza? Isso explica lá sobre a historinha da Torre de Pisa. Ela é mais ou menos assim, ó. Ok? O centro de gravidade dela está mais ou menos aqui assim. Por que ela não cai? Você está aqui, né? Ela é inclinada. Por que aquela torre não cai, pessoal? Porque por esse princípio que eu acabei de explicar aqui, se eu traçar a reta perpendicular aqui, ó, tocou aí um ponto da base. Observa que se essa reta tracejada aqui, ela passasse, ultrapassasse esse pedacinho aqui da base, a torre de Pisa, ela iria tombar, ela iria cair, ok? Esse centro de gravidade, a reta tracejada e passada por ela, não pode sair da base. Se sair da base, o corpo tomba, o corpo sai do equilíbrio, ok? Claro que, professor, por que ela entortou? Isso aí não vem ao caso, isso aí é outros fatores, recalque do solo, dentre outras coisas que a engenharia pode explicar, tá bom? Vamos voltar então, deu para entender o que é o equilíbrio. Vamos falar agora das 3 leis de Newton. As 3 leis de Newton que vocês conhecem elas de cabo a rabo, de frente para trás, de trás para frente, porque desde o 9º ano que vem se falando nas 3 leis de Newton. Pessoal, a primeira lei de Newton é a famosa lei da inércia, ok? A lei da inércia, que diz que um corpo tende a permanecer o seu estado de movimento repouso. Se um corpo encontra-se em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Se um corpo encontra-se em repouso, ele tende a permanecer em repouso. O que explica essa característica, esse fator, é a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Ok, tranquilo, beleza. Segunda lei, que tem um macetezinho aí, que é a chamada força Maranhão. Para você não esquecer aí na hora do vestibular da segunda lei, força Maranhão. Até está precisando mesmo ultimamente. O doc. Então, bora lá. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, pessoal. Essa aqui é a segunda lei da força resultante, onde diz que a força é igual a massa vezes a aceleração. Tranquilo? Não esqueça. Força igual a massa vezes a aceleração é a segunda lei de Newton. Tranquilo? E a terceira lei, que é a lei famosa, que todo mundo conhece, até como ditado popular, o pessoal usa até como ditado para dizer para o povo, né? Para toda ação, sempre há uma reação. Tem gente que fala isso, não sabe nem de onde é que vem. Mas vem aqui, ó, da terceira lei de Newton, ação e reação. Para toda ação, há sempre uma reação de mesma intensidade, porém sentidos contrários. Recapitulando, reformulando, anote. Ação e reação têm mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos contrários. Beleza? Olha aqui o desenho de novo. Se eu tenho aqui, ó, uma parede, tranquilo? Parede, ó, direito.
Tem uma parede, não tinha pluma na primeira, não. Eu coloco um bloco, ok? Pessoal, se eu aplico uma força F, tá certo? Eu estou aplicando uma força F aqui, ó, para me segurar o bloco, tá bem? A superfície da parede vai aplicar, tá bom? A parede vai devolver uma força de reação de mesmo módulo, mesma intensidade, porém, ó, mesma direção, que está na horizontal, porém, sentidos opostos, sentidos contrários. Não caia na besteira e na pegadinha de forças de ação e reação se anularem. Elas não se anulam. Por que, professor, que elas não se anulam? Porque quando você aplica uma força na parede, que ela devolve sobre o objeto, são em superfícies diferentes. A ação e reação não ocorrem no mesmo corpo, ela ocorre nos corpos diferentes. A força que está aplicando no bloco, a superfície do bloco aplica sobre a superfície da parede. A parede aplica uma reação à superfície dela sobre a superfície do bloco. Por isso que vai ocorrer o equilíbrio aqui, no caso, se eu conseguir segurar. Ok? Como se eu pegasse esse apagador, colocasse ele aqui e aplico uma força. A força que eu estou aplicando aqui, ela está tendo uma reação. Ó, se eu estou aplicando, empurrando no sentido do quadro, o quadro está devolvendo uma força no sentido contrário. Beleza? Tranquilo. É basicamente isso aqui, pessoal. Esse capítulo ele é bem fácil. Inclusive, os exercícios do praticando são bem simples, mas dúvidas podem procurar que a gente vai tentar aí resolver com vocês. Eu já vou disponibilizar aí os vídeos de resolução do praticando para vocês aí, para ir ajudando e aprimorando mais o conteúdo que vai sendo visto nas aulas, tá bom? Espero ter ajudado nessa aula aqui. Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima. Beleza?